Você conhece a revista The Economist? Aquela que primeiro dizia que o Brasil iria decolar durante o governo PT e depois foi obrigada a falar que tudo foi estragado. Os especialistas em economia da revista britânica The Economist estudaram tanto a economia brasileira durante os governos Lula e Dilma que primeiro disseram que o Brasil estava decolando, mas, como tudo que se estuda superficialmente, acabaram tendo de dizer o contrário. E anos mais tarde, veio a conta. E a mesma publicação, para não ficar feia na foto, a capa com a frase Brasil decola, de 2009, foi substituída pelas palavras estragou tudo, em 2013. Mas desde 2016, a revista vem batendo novamente no Brasil. E veio mais uma edição, e desta vez com o título Traição. A primeira capa retratava um momento em que as avaliações sobre a economia brasileira viviam um momento peculiar. Do final dos anos 2000 até meados da década seguinte, os indicadores econômicos registravam sucessivos resultados positivos. No entanto, nos anos que se seguiram, a economia sofreu uma inflexão e os mesmos indicadores passaram a uma sequência de recordes negativos, fruto da política corrupta da era PT. Pois a The Economist, com 174 anos de existência, agora voltou a atacar o Brasil e resolveu, como já virou costume nessa época de forte seca no país, que, aliás, é uma realidade climática que muito antes de 1500 assola a Amazônia e boa parte do Brasil todos os anos, com mais ou menos intensidade, dependendo do ciclo de esfriamento e aquecimento desse planeta. Pois bem, a The Economist tenta novamente abalar a imagem do Brasil e, claro, alertando mais uma vez para o tal do desmatamento do agronegócio brasileiro. A ordem, agora na edição do último dia 11 de junho, é dizer ao mundo que as emissões de dióxido de carbono caíram no mundo, menos no Brasil. A publicação inglesa pegou o dado da Nature Climate Change, que mostra um suposto recuo de 7% nesse tipo de poluição, ocasionado pelos bloqueios às economias nesta pandemia, e destaca que a exceção é o Brasil, pelo avanço do desmatamento. Um trecho da reportagem diz que, nos primeiros 4 meses de 2020, foram estimados 1.202 quilômetros quadrados na Amazônia brasileira, 55% a mais do que no mesmo período de 2019, que foi o pior ano de uma década. Mas o que a The Economist não te contou? A reportagem da revista britânica não te contou que a Nature Climate Change é uma revista científica mensal de propriedade da Nature Publishing Group e que foi inventada para cobrir a agenda de todos os que querem ganhar dinheiro com o tal aquecimento global e a tal atual mudança climática, que reforçamos, acontece desde que o mundo é mundo. Afinal, habitamos um planeta que, preste bem atenção mais uma vez, esfria e aquece ciclicamente. Pois bem, em conversa hoje, o professor meteorologista Ricardo Augusto Felício nos passou o seguinte recado. Sim, vocês da Rural Business estão certos. A única coisa que podemos afirmar de fato sobre o clima é que ele está em constante mudança. Essa variabilidade é inerente ao conhecimento e estudos de clima. Por esse fato, observamos pelos registros históricos que existem flutuações cíclicas, onde determinadas áreas do planeta se aquecem e se resfriam com o passar dos anos, bem como apresentam um aumento ou diminuição de precipitação. Em se tratando especificamente de uma temperatura do ar global média, seus valores estiveram baixos no final do século XIX, tiveram um incremento irrisório até o final do século XX e tenderão a declinar até a metade do século XXI. Todo esse percurso de quase 150 anos foi e será intercalado por subidas e descidas constantes entre os anos e as décadas. E Felício ainda fez questão de ressaltar que é importante entender definitivamente que clima não é só temperatura, e a temperatura do ar global média não tem nenhum significado para o agronegócio. Estudos sérios e com propósito operacional para esta área de atividade devem levar em conta os valores diários e médios de temperatura do ar locais, seus totais pluviométricos mensais e os, infelizmente esquecidos, valores de temperatura
dos geotermômetros. E a reportagem do The Economist também traz de volta a conversa de que os europeus não vão comprar mais carne bovina dos frigoríficos brasileiros envolvidos em desmatamento. E aponta JBS, Minerva e Marfrig como exportadores de carne oriunda de zonas que sofreram queimadas. Cara The Economist, quando é que vocês vão largar a agenda da bobagem climática? A Amazônia, meus caros, e o centro-oeste do Brasil queimam todos os anos, dependendo da intensidade da seca, e novamente tudo volta ao normal. Quando vocês vão entender que, diferentemente do que é dito de forma desonesta e descabida por muitos por aí, o percentual de área destinada à agricultura no Brasil é muito abaixo da média mundial? O estudo, longe da agenda climática sensacionalista, revela que, em média, entre 20% e 30% do território de cada país é destinado ao cultivo agrícola, chegando a extrapolar em muito esse resultado em alguns casos. Na União Europeia, por exemplo, entre 45% e 65% do território local é destinado à agricultura. Na Dinamarca, a área cultivada corresponde a 76,8%. No Reino Unido, a 63,9%. E na Alemanha, a 56,9%. Na Índia, a ocupação chega a 60,5%. E nos Estados Unidos, maior concorrente do Brasil no comércio internacional de produtos agro, a agricultura ocupa 18,3% e 17,7% na China. E o Brasil? Quanto ocupa? Pois é, menos de 8% do seu território. Júlio Brissac, analista-chefe da equipe de pecuária de corte aqui da Rural Business e responsável pela análise que eu estou te mostrando agora, ressalta que este é um importante aviso aos produtores e aos brasileiros. Estamos em uma nova era de informação profissional para o mercado agrícola e pecuário. E justamente por isso, a Rural Business trabalha para acabar com os vícios de um passado onde não se investigava o que de fato acontecia no agronegócio, repetindo muitas vezes boatos e inverdades. Não dá mais para ter lucro nessa atividade sem informação profissional de mercado. Diante dessa realidade irreversível, o produtor brasileiro não pode mais cair em conversinhas fiadas de falsos ambientalistas que, envoltos no manto de uma suposta preservação ambiental, estão defendendo, na verdade, o lucro de grandes investidores e políticos sensacionalistas, que têm todo o interesse em controlar a produção agrícola com rédeas curtas no Brasil. E quanto aos supermercados europeus que dizem que não vão mais comprar carne bovina produzida no Brasil, Brissac também tem um recado para eles. Ao dar prioridade total para o mercado chinês, os exportadores de carne bovina do Brasil nunca colocaram tão pouca carne bovina na União Europeia como neste ano de 2020. No início desse mês de junho, a equipe de pecuária de corte aqui da Rural Business apresentou aos seus assinantes que operam com proteína animal no campo ou que compram ações de frigoríficos brasileiros na Bolsa, que das vendas totais de 731 mil toneladas de carne bovina dos tipos in natura, industrializada e miudezas dos frigoríficos exportadores do Brasil, apenas 3,7% tiveram como destino a União Europeia, registrando embarques de 27.320 toneladas, um volume 21,3% a menos que o estabelecido nos mesmos 5 meses de 2019, de 34.720 toneladas, com a tonelada negociada na média por R$ 26.807 e uma receita de 732,49 milhões de reais. E Júlio Brissac finaliza essa análise dando o seguinte recado. Sabe o que está acontecendo, The Economist? A fila andou. A lista de países asiáticos e do Sudeste Asiático que querem comprar a carne bovina de qualidade mais barata do planeta, que é a exportada a partir do Brasil, não para de crescer. Entendemos mais esse movimento de tentar segurar o valor do gado gordo usando, é claro, o falso manto ecológico para assim tentar manter a arroba barata neste país. Mas decididamente a fila andou. E se a União Europeia não tivesse comprado as 3,7% de toneladas de carne bovina adquiridas dos frigoríficos brasileiros nos últimos 5 meses,
não faria a menor falta. O gigantesco mercado interno do Brasil come isso num piscar de olhos. E os chineses, ainda mais rápido. Avante Pecuária de Corte do Brasil, só com informação profissional de mercado é que vamos sobreviver. E aí, vai ficar sem ter acesso às informações diárias para os mercados de grãos e proteína animal da Rural Business? Acesse agora mesmo ruralbusiness.com.br. Pacotes de informação a partir de R$ 9,90 por mês. Rural Business, o amanhã do agronegócio, hoje.